Bom dia, meu povo e minha pova. Tudo bom com vocês? O professor Rodrigo pediu para eu vir aqui falar um pouco para vocês sobre o segundo reinado. Ah, era o professor Rodrigo o tempo todo. Vocês acharam que era outro, né? Vocês viram como é que eu fico diferente, ó? Outro professor. Professor Rodrigo. Enganei vocês. Vamos lá, galera. Segundo reinado, então. Vamos começar. Bom, primeiro detalhezinho, né? Período. Segundo reinado nosso vai de 1840 a 1889. Tá ok? Primeiro detalhezinho que a gente tem que saber. É o período, que é uma questão óbvia. Tá? Esse segundo reinado, como nós já bem sabemos, esse segundo reinado ele vai ser posterior ao período regencial. Né? Nosso imperador era um rapaz com um nome bastante interessante, Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bebiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Ou Dom Pedro II, que era o sétimo filho vivo de Dom Pedro I. Tá legal? Durante esse período, nós temos os antecedentes históricos, né? Óbvio, de qualquer período da história você vai ter sempre os antecedentes. Quais são os nossos antecedentes aqui? Nós temos a abdicação de Dom Pedro I, em abril de 31, período regencial, que vai de 31 a 40, e o golpe da maioridade, que a gente falou sobre isso ao final do período regencial, que foi em 1840, quando Dom Pedro tinha apenas 14 anos de idade. Então, quer dizer, ele ainda não tinha idade para assumir o trono brasileiro, certo? Mas pelo golpe da maioridade, liderados pelo Partido Liberal, que a gente viu sobre isso na aula passada, esse menino, esse garoto de 14 anos de idade, vai governar de 40 até 49 anos, ao lado da sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina. Aí, que simpático casal com seus amigos durante uma visita. Algumas curiosidades, né? Com a posse do imperador, a elite, com a posse do imperador, a elite econômica brasileira vai se manter a mesma, a elite ela não muda, a gente vai manter a mesma elite econômica brasileira, tá? Que vão ser os agricultores, só que agora com um diferencial. Quem são esses agricultores? Esses agricultores são os grandes latifundiários, os grandes produtores de café. Os grandes produtores de café. Né? E muitos deles vão, inclusive, liderar, como eu disse para vocês durante a aula que nós tivemos, vão liderar revoltas de cunho separatista, buscando autonomia, buscando maior liberdade nas suas regiões, nas suas províncias. Tudo bem? Bom, essas rebeliões, elas vão acontecer aos montes, durante todo o período regencial e durante boa parte do início aí do segundo reinado. Eu listo para vocês, e vocês já receberam esse material, que as principais rebeliões aí são Cabanagem, no Pará, Sabinada na Bahia, Farroupilha, Balaiada no Maranhão, né? E aí a gente começa então agora a dividir o segundo reinado em momentos. Em momentos. Nós vamos ter um momento de falar da política interna, a gente vai ter um momento de falar da política externa, a gente vai ter um momento de falar sobre economia, a gente vai ter um momento de falar sobre a sociedade. No âmbito da política interna, é importante destacar para a gente
que no âmbito, dentro desse momento da política interna, o Brasil ele vai ser dividido em 3 fases. Período conhecido como fase da consolidação, que vai de 40 até 50. Período da consolidação é o período em que Dom Pedro II ele vai acabar com as revoltas, ele vai conseguir pôr ordem na casa, ele vai conseguir equilibrar as coisas. Período da consolidação, que é um período aí de aproximadamente 20 anos, que vai de 50 a 70, e o período da decadência, que vai de 70 a 80, 89, até o fim do Império propriamente dito, né? Dentro desse momento aí, os principais partidos políticos serão o Partido Liberal e o Partido Conservador, que a gente falou pra caramba na aula, no atendimento, né, na aula online de quinta-feira. O Partido Liberal está aí para vocês têm esse material, né? O Partido Liberal que foi responsável pelo golpe da maioridade, por isso vai ter inicialmente a gratidão do imperador, e o Partido Conservador com seus respectivos grupos, tá ok? Uma observação importante para vocês. Importante. Aquilo que eu já dizia na aula de quinta-feira à noite. Eles tinham diferença nos nomes, mas quando você colocava na ponta do lápis, eles tinham objetivos iguais. Queriam o livre comércio, defendiam a escravidão no começo, 1840, 1850, 1860, 1870, defendiam a escravidão, tá? E sempre buscavam vantagens se aproximando do imperador. Então, assim, é aquela fala que eu fiz para vocês na aula passada. Tudo farinha do mesmo saco, água da mesma pipa. O imperador, por sua vez, ele vai reativar o poder moderador e é ele que vai, ao lado do seu ministério Ministério das Capacidades, o Conselho de Estado, é o imperador, através do poder moderador, que era o quarto poder, ele vai criar o seu Conselho de Ministros. Como hoje em dia o presidente indica os ministros para auxiliá-lo nos governos, né? E assim, é incrível, né? Mas assim como o governo atual, Dom Pedro ele vivia trocando de ministros. Quando um ministro não atendia os seus interesses, ele fazia uso do poder moderador, ele fazia uso do poder que ele tinha, e quando o ministro não fazia o que ele queria, ele pura e simplesmente substituía esse ministro, ele trocava. Tá? E tem um lance interessante na história do Brasil, que o Brasil era um império e por um período o Brasil ele vai viver uma experiência de parlamentarismo. Ele vai viver uma experiência de parlamentarismo em 1847. Ele vai criar um regime parlamentarista no Brasil. Só que esse regime parlamentarista brasileiro, ele vai ficar conhecido como o parlamentarismo às avessas, parlamentarismo ao contrário. Por que um parlamentarismo ao contrário? Na Inglaterra, é um sistema, uma monarquia parlamentar, né? O rei e a rainha são hereditários. Legal. Só que o primeiro-ministro, ele é escolhido pelo parlamento. A população vota nos deputados e senadores, por exemplo, e esses deputados e senadores, então, escolhem o primeiro-ministro. No Brasil, não. No Brasil, não. No Brasil vai ser diferente, para variar. No Brasil vai ser diferente. No Brasil, você vai ter o poder legislativo, o Congresso. Esse Congresso ele é submisso ao imperador pelo poder moderador, tá ok? E esse imperador é que vai escolher o primeiro-ministro do Brasil. Fosse ele do Partido Liberal, fosse ele do Partido Conservador. Então, o partido que melhor obedecesse a Dom Pedro II ganhava o cargo de primeiro-ministro. Né? Então, aqui tem uma charge muito bacana, que é Dom Pedro, como se fosse um carrossel, e o Partido Conservador e o Partido Liberal, né? Brincando com Dom Pedro II, e Dom Pedro II ali naquele carrossel,
e esse carrossel sendo impulsionado pela diplomacia de Dom Pedro II, a diplomacia do equilíbrio, a diplomacia do quem me agradar mais ganha mais, né? Então, ao contrário da Inglaterra, por isso que era chamado de parlamentarismo às avessas, ou às avessas, quem escolhe o primeiro-ministro é o imperador. E quando esse primeiro-ministro ele não atende os interesses do imperador, o imperador pura e simplesmente vai trocá-lo com o discurso sempre que está tentando manter um país e manter a paz dentro do Brasil. Tá? Por isso, o parlamentarismo às avessas. Quem escolhe aqui no Brasil não é o Congresso, não é o Parlamento, é o Dom Pedro II. Tudo bem até aqui? Bom, ainda dentro dessa nossa estrutura aí de política interna, o Brasil ele vai ter uma experiência bacana, que vai ser a chamada Lei de Terras, de 1850. Até 1850, as terras todas pertenciam ao Estado. E essas terras eram, em sua maioria, terras devolutas. Em sua maioria, eram terras devolutas. Tá, ok? O que são terras devolutas? Terras paradas, sem dono. Então, o camarada, muitas vezes, ele ia lá, ele pura e simplesmente ele ia lá e, o que ele fazia? Ele pegava dentro dessa terra, cercava um pedacinho de terra e dizia assim, isso aqui é meu, isso aqui é meu, né? E não tinha registro, você não tinha cartório, não tinha nada. Chegava, essa terra é minha. Quando o cara era muito poderoso, ele pura e simplesmente chegava para um pequeno proprietário e dizia, some daqui, porque essa terra é minha, você agora não é dono de mais nada aqui. Isso acabava muitas vezes acontecendo. O que Dom Pedro faz? Ele vai criar a chamada Lei de Terras. Em teoria, a terra no Brasil ela passa a ter um valor monetário. A terra no Brasil passa a ter valor monetário. Significa dizer que a partir da Lei de Terras, você não podia mais pegar uma terra para você. A partir da Lei de Terras, você agora tem que comprar, pagar pela terra. Mas e quem já tinha terra? Quem já tinha terra tinha que ir lá no cartório, registrar, fazer a escritura, igual a gente faz hoje. Igual a gente faz hoje. Tá? Fora isso, se você não tem um documento, você não tem como provar. Tá legal? Rodrigo, as consequências disso. Quais serão as consequências dessa lei de terras? Meninos, as consequências dessa lei de terras, elas vão ser extremamente drásticas, porque os pequenos proprietários, por exemplo, vão perder suas terras, os grandes latifundiários que têm dinheiro vão registrar, vão comprar mais terras, o imigrante, o ex-escravo não vai ter dinheiro, não vai poder comprar a terra para ele, você passa a ter poucas pessoas com muitas terras e muitas terras nas mãos de poucas pessoas. E aí, e muita gente, imigrante, pessoas pobres, ex-escravos, vivendo como mão de obra barata, mão de obra barata que você contrata a troco de bala para poder trabalhar dentro da sua propriedade. Beleza até aqui? Então eu vou, nesse momento então, eu paro com vocês, tá? A gente para nesse momento aqui, tá legal? E a gente continua num próximo vídeo, que aí eu vou falar da política externa, só para o vídeo não ficar muito grande, né? O nosso vídeo já está aí, vai fazer 15 minutos, beleza? Próximo vídeo, a política externa durante o segundo reinado. Beijo, queijo, a gente volta no próximo vídeo.